Alô, gente amiga que está nos acompanhando aqui no YouTube com várias postagens, tanto de shorts ali de 1 minuto, e nessas postagens que eu venho fazendo de 10 minutos aqui, onde dá para conversar um pouco mais e dar uma trabalhadinha melhor nos assuntos que a gente vem discutindo. Nessa de hoje, eu chamo Cuba em crise, Rússia ataca a França, não ataca militarmente, mas verbalmente, fez algumas ameaças. O chefe do Conselho Nacional de Defesa da Rússia, o Dmitry Medvedev, amigo pessoal de infância do presidente Vladimir Putin, ele que já foi primeiro-ministro do Putin lá na primeira década dos anos 2000. Então, Dmitry Medvedev é o cara que faz as ameaças nucleares. Ele diz que a Rússia vai invadir, que a Rússia vai explodir, que a Rússia vai fazer o que tem que ser feito para manter a sua hegemonia como país, como segunda maior potência nuclear. Potência militar já está se mostrando que não é lá essas coisas, está demorando muito tempo para conseguir o seu objetivo na Ucrânia, a invasão que começou lá em fevereiro de 2022. Pois bem, a Rússia ameaçou verbalmente, nas palavras do Dmitry Medvedev, ameaçou verbalmente a França essa semana. Porque a França, a partir das falas do presidente Emmanuel Macron, dando a entender ao mundo, especialmente à Europa e à OTAN ali, o que a França pensa em fazer na Ucrânia. Ela pensa, a partir das palavras de Emmanuel Macron, em enviar soldados da OTAN, soldados europeus talvez, não exatamente uma força da OTAN, mas alguns soldados para fazer algum tipo de defesa do território, fazer treinamentos de soldados ucranianos e também fazer a logística de equipamentos mais sofisticados que a OTAN estaria repassando para a Ucrânia. Então esses 3 pontos seriam os pontos em que os soldados europeus estariam atuando na Ucrânia, defendendo o território, fazendo treinamento de soldados ucranianos e também o manuseio e a logística de equipamentos militares mais sofisticados que seriam repassados pela Europa para a Ucrânia. E em função disso, alguns países, já como os 3 bálticos ali, Letônia, Lituânia e Estônia, que eram países que estavam dentro da esfera da União Soviética e hoje são países independentes, muito desenvolvidos, inclusive, países que adotaram uma economia mais liberal, têm conseguido ganhos muito importantes de produtividade, de qualidade de vida e de atração de investimentos. Esses 3 países também querem esse esforço de enviar soldados para a Ucrânia para o esforço de resistência contra a invasão russa. E em função disso, Dmitry Medvedev falou nesses últimos dias que vai ser a prioridade para as forças armadas russas que estão atuando na Ucrânia mandar de volta os soldados franceses dentro de caixões. Só assim Emmanuel Macron iria entender o que está acontecendo na Ucrânia, disse Dmitry Medvedev, o chefe do Comitê Nacional de Defesa da Rússia. Então, é nesse nível, gente amiga, como está a coisa. A guerra na Ucrânia cada vez mais está se colocando como uma guerra de fricção, poucos avanços, poucos recuos de lado a lado, mas algumas ações muito espetaculares, desde mísseis da Rússia atingindo regiões povoadas da Ucrânia e também drones da Ucrânia indo ao território russo, atacando refinarias de gasolina e de óleo diesel. Portanto, isso parece ter sido uma prioridade agora, a Ucrânia atacando a economia russa. Lembrando que nos últimos tempos, a economia russa, para driblar as sanções ocidentais em função da invasão à Ucrânia, a economia russa tem se baseado na exportação de commodities, especialmente petróleo, gás, óleo diesel e também gasolina. Bom, Rússia ameaçando França, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Mas também quero chamar a atenção dos amigos e das amigas a respeito do que está acontecendo em Cuba. Cuba, a ilha comunista do Caribe, está atravessando um período de desabastecimento generalizado. Falta comida em Cuba. Falta comida. Cuba
é um experimento socialista de 60 e poucos anos já, e tem tido vários problemas porque não consegue fazer com que a economia privada dê conta do recado. A economia privada em Cuba hoje, ela está restrita a alguns hotéis internacionais que tem o governo cubano como sócio, algumas empresas exportadoras de tabaco, de charutos também, tendo o governo cubano como sócios, e também empresas de bebidas, grandes destilarias internacionais de rum que têm unidades em Cuba e também tem a sua produção focada na exportação. Todas essas empresas são formatadas com a participação do Estado cubano como sócio. Às vezes em torno de 60% do capital é cubano, é do governo cubano. E há, desde 2017, algumas experiências crescentes, mas de pequenos negócios, né? Pequenos restaurantes que eles chamam de paladares, pequenos negócios, alguma coisa melhorada como um brechó, e alguns pequenos mercados de comida. Mas a distribuição a distribuição de todas essas mercadorias ainda é controlada pela mão do Estado cubano, que não prevê assim uma reversão do capitalismo, uma restauração do capitalismo, não. É uma tentativa de fazer com que a economia seja menos sensível às oscilações do dólar, às oscilações dos mercados internacionais, especialmente agora, assim, concatenando, né, ligando uma notícia a outra. A Rússia exporta gasolina e óleo diesel para Cuba, preços até menos do que o mercado. E com essas refinarias lá sendo atacadas na Rússia, fica difícil de levar gasolina e óleo diesel para a ilha cubana. E nos últimos dias a gasolina aumentou 500%. 500% em Cuba. Isso está causando uma série de protestos, problemas com relação ao preço da gasolina, que aumentou muito, com relação à falta de comida, que tem aumentado muito, essa percepção de que o mercado está completamente desequilibrado dentro de Cuba, essa distribuição de comida, isso está acontecendo, não apenas uma percepção, mas como na realidade mesmo. Está faltando comida em Cuba. As pessoas não têm o que comer e acabam tendo que esperar a mão do Estado chegar lá com caminhões e fazer distribuição. Isso tem acontecido nas últimas 3 semanas. E o terceiro ponto de discórdia que está fazendo com que as pessoas busquem novamente as ruas de Cuba, protestando, é a frequente falta de energia elétrica. Em alguns dias da semana, luz elétrica apenas 2 horas ao dia. Isso aí tem deixado as pessoas muito brabas com o governo do Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Então isso aí vem num momento em que Cuba não consegue a força lá da Rússia, que vinha mandando combustíveis, não tem mais a Venezuela em crise também de refino de petróleo, então fica bastante complicado. Para terminar, gente, quero chamar a atenção que vão começar agora, no dia 19 de abril, o processo eleitoral na Índia. E na Índia deve continuar o partido do primeiro-ministro atual, Narendra Modi, que é um partido de direita, o partido dele, o Bharatiya Janata, que é o Partido do Povo Indiano, é um partido de direita, um partido populista e um partido nacionalista. Deve continuar, sim, no governo. Narendra Modi está no seu segundo mandato e deve conquistar mais um terceiro mandato de 5 anos. A Índia, que junto com o Japão, os Estados Unidos e a Austrália, formam um acordo Quad, que é um acordo já tem bastante tempo, desde 2017, de maneira mais formatada, e seria essa força de 4 países que estariam se articulando contra a presença militar mais forte da China no Sudeste Asiático, também na Indochina e também ali no Mar das Filipinas, naquela região toda bastante conflagrada, bastante disputada pela China, que quer tomar conta daquele litoral todo ali, praticamente desde a Austrália até o sul do Japão. Tudo isso a China quer, e por isso que Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia se juntaram
para tentar frear esse avanço da China. Tá bom, gente? Grande abraço, obrigado pela audiência de vocês até aqui. E nós voltamos a conversar na próxima semana. E fique ligado nos nossos shorts aqui no YouTube. E não se esqueça de inscrever-se, fazer a sua inscrição aqui no canal. Tá bom, gente? Grande abraço e uma ótima semana a todos.